Oi, tudo bem? Boa noite. Vamos chegando, pessoal. Daqui a pouco o Celiandro já vai entrar e aí a gente já começa a bater papo sobre como vai ser esse festival. Tô ajeitando aqui a minha luz, tudo certinho. Vocês estão me ouvindo bem? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo chamar ele. Achei. Oi, pessoal, boa noite. Olá, Tiná Silva, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, como é que você tá? Você tá me vendo e me ouvindo bem? Não, Eu tô te vendo e ouvindo bem. E você? eu também estou te vendo e te ouvindo bem. E vocês que estão me acompanhando, nos acompanhando aqui. Olá, Grace, tudo jóia? Fala para mim, Grace, se vocês estão nos vendo e nos ouvindo bem, por gentileza, só para a gente ver a questão da internet aqui, essas questões, e assim a gente falar um pouco desse festival que a Tiná lançou aqui em Delfim Moreira, e eu fui convidado a me integrar a ele, e aí está sendo uma coisa assim muito especial, muito legal, esse início dessa caminhada, dessa jornada, de um movimento terapêutico aqui em Delfim Moreira. Então, fala para nós aqui, pessoal. Olá, Almeida, ponto 123, boa noite. Tudo. A Grace está falando que está tudo certo aqui, senhora Tiná. Se você quiser fazer suas apresentações aí, senão eu acabo dominando a cena aqui. Eu tenho esse defeito, então eu vou ficar quieto. Tá ótimo. Eu adoro essa energia, né? De entusiasmo. Muito bom a gente já começar assim. Eu agradeço a sua presença aqui, Celiandro, a todos que estão entrando, participando. Hoje, como o Celiandro falou, a gente vai falar de como vai funcionar o festival, né? Como a gente se conheceu, como que aconteceu tudo isso. E agora, para começar, só queria me apresentar um pouquinho. Eu moro aqui em Delfim Moreira mesmo, né? Moro no bairro do Rosário. E eu sou de São Paulo, morei em São Paulo minha vida inteira. E eu tô aqui no Rosário há 1 ano e 2 meses, né? Sou astróloga e sou terapeuta Theta Healing e de Reiki. E aí queria que vocês se apresentassem também, Ciliando, a sua formação, né, dentro das terapias holísticas. E aí depois que vocês se apresentarem, eu vou comentar aqui como que surgiu essa ideia. Legal, muito bom, viu? E eu quero saudar aqui também a Tainara que é terapeuta floral também, que vai estar junto com a gente no nosso festival. A Grace também, que está aqui junto com a gente, estará no nosso festival também. É muito importante fazer essa consideração a esses terapeutas que estão acreditando neste movimento a serviço da vida. Eu sou Celiano Silvério, eu sou responsável por um programa terapêutico que ajuda pessoas a retirar um obstáculo que está dificultando a vida e chegar em algum lugar. Em especial um lugar que dê um resultado prático, seguro e duradouro na vida das pessoas através do pensamento sistêmico, que é uma filosofia de vida que eu tenho aprendido e através dessa filosofia de vida eu me acheguei às constelações familiares, aquele todo um saber sistêmico que Bert Hellinger teve a oportunidade de condensar através de outros pensadores também, que ele aprendeu e chegou até nós. Boa noite, Edson. O Edson, ele é treinador de consultoria, meu amigo. Seja bem-vindo aí, Edson. Nós estamos falando aqui de um festival holístico de Delfim Moreira, né? Uma prática, é um movimento terapêutico. E aí, eu sou celiandro, eu sou técnico de enfermagem, instrumentador cirúrgico, e eu também estive na área administrativa como diretor de saúde, secretário municipal de saúde, e também tive outras ações importantes aqui dentro do município de Delfim Moreira. E agora estou nessa missão que eu estou maravilhado, porque eu me apaixonei, e quando a gente apaixona, minha esposa sabe, quando a gente apaixona, a gente casa. Então, eu estou de corpo e alma nesse desafio, porque isso tem mudado a minha vida. Então, portanto, é uma alegria estar aqui conversando contigo, Tina. Ah, que legal, que bacana, Celiandro. Muito bacana a sua trajetória aí, tudo que você vem realizando, né? Que eu estou começando a saber agora, vou descobrir ainda muito mais aí do que você
tá fazendo aqui na nossa região e tal, né? Então, e aí sobre o festival, como surgiu, primeiramente, né, gostaria de comunicar a todos que vai ser um festival gratuito, né? Vai ser um dia de terapias gratuitas, na prática de voluntariado, né? Em São Paulo, quando eu morava em São Paulo, eu passei por um processo de transição de carreira, né? Onde eu me vi numa situação um pouco angustiante, né? Eu já não estava contente com a área de atuação que eu desempenhava. E eu também não sabia o que eu ia fazer depois, tá? E aí o que acontece? Eu comecei a buscar algumas terapias para me auxiliar nesse processo de descoberta, né? O que eu ia fazer e tudo mais. E minhas reais vocações. E um dos exercícios que eu aprendi na época para me reconectar com a minha essência e, né, favorecer a autoestima foi justamente fazer trabalho voluntário. Então, isso eu aprendi e foi muito marcante para mim. Na ocasião, me ajudou muito, né? Porque eu me senti útil, eu interagia com as pessoas, eu conhecia as pessoas. E aos poucos, né, eu tive alguns insights. Então, aconteceu um movimento da vida, né? Eu senti a vida se movimentar. E eu já gostava de fazer trabalho voluntário desde sempre, né? Desde que eu me entendo por gente, eu gosto dessa atuação de trabalhos voluntários. Só que tinha um dado momento da minha vida que eu estava um pouco distante dessas minhas paixões, né? E nesses exercícios de me reconectar, para descobrir as minhas vocações, eu resolvi retomar as coisas que eu gostava de fazer, e uma delas foi voluntariado, lá em São Paulo. E aí, quando eu vim para cá, em Delfim Moreira, e morando aqui no Rosário, nesse lugar maravilhoso, que me acolheu tão bem, e eu sinto muita alegria de estar aqui, eu sinto uma gratidão imensa de estar aqui, e tenho vizinhos assim maravilhosos, as pessoas aqui. Então, assim, eu sou muito grata, né, por estar aqui. E me veio uma, assim, uma vontade muito grande de fazer algo em prol da comunidade, em prol da cidade, enfim, né, em retribuição também a esse acolhimento que eu sinto de estar aqui. E aí eu tive essa ideia, né, de fazer um dia de atendimento grátis com as minhas terapias. Então, inicialmente, eu ia oferecer as minhas terapias gratuitamente aqui para o Rosário apenas, né? E aí foi quando eu convidei alguns amigos aqui da área e para ver se eles topariam também. E aí eu acabei conseguindo, né, um amigo aqui da região, o professor Hamilton, um abraço para você, ele topou para fazer uma live na época, né? Então, eu já não ia estar sozinha, ia ter esse amigo para fazer a live. E por uma sincronicidade, o Celiandro entrou em contato comigo semana passada, né, Celiandro? E Sim. aí ele entrou em contato comigo, falando que ficou sabendo que eu era terapeuta aqui, e que ele estava num movimento de agregar terapeutas da região. E eu fiquei super feliz, porque eu não conheço muito as pessoas aqui dessa área, né, ainda, de terapia e tal. E aí eu aproveitei e falei para ele dessa minha ideia. E ele comprou na hora, né? Ele topou na hora, foi muito bacana mesmo. E por ele ter topado, me deu assim um gás muito grande, uma renovação, né? Para eu continuar aí com essa ideia e tudo mais. Então eu já não estou sozinha, né? Hoje nós vamos trabalhar com. Nós temos hoje 5 terapeutas que vão participar nesse festival, que vai ser no dia 30. Então, serão 5 terapeutas que vão oferecer os seus serviços gratuitamente nesse dia, tá? Com atendimento aí das 10 às 17 horas, né? E como vai ser a dinâmica? As pessoas vão poder entrar em contato com cada terapeuta para poder agendar, tá? No horário aí que for condizente para o terapeuta e para a pessoa, nesse horário entre 10 e 17 aproximadamente. Então, a gente vai ter um cartaz de divulgação com o contato dos terapeutas, né, e das terapias que vão ser oferecidas. Então, a pessoa vai poder escolher e agendar com o terapeuta. Inicialmente, né, nessa edição vai ser um festival aí voltado para os delfinenses, né, um festival online que vai durar nesse dia 30, no domingo. Então, assim, basicamente é isso. E aí eu queria que você complementasse, Ciliandro, né? Se de repente
eu deixei escapar alguma coisa aqui. A gente vai lembrando no decorrer da live, aí a gente vai falando também, né? Vamos falar novamente os nomes dos terapeutas, né? Professor Hamilton, que mora aqui no Rosário, vai participar com live. A Grace, como o Ciliandro falou, né? Vai participar com live também. E a Tainara vai participar com atendimentos. Então, serão eu, a Tainara, a Sol, também a Sol Pederneira, professora de yoga e terapeuta de reiki, também vai participar. Então, serão 4 terapeutas oferecendo atendimento, tá? Fora as 2 lives que vão ocorrer nesse dia. Uma vai ser às 18 horas e a outra vai ser às 20 horas. Então eu queria, querido, que você complementasse aí, de repente escapei alguma coisa, esqueci, se você puder dar uma contribuição Legal. aí das dinâmicas, né? Top demais. Tina, é uma alegria poder ter te encontrado, né? Porque a Grace me falou de você, depois o Cristiano, eu falei, então, peraí, a gente tem que conversar de algum jeito, né? E conseguir me chegar até você, e foi uma alegria, né? Eu quero saudar aqui também a Érica Eva, 18, que entrou aqui junto com a gente, e os nossos amigos e parceiros que estão aqui, quero pedir um carinho com a gente, que você possa pegar, através desse aviãozinho de papel aqui, e mandar para 5 amigos seus. Eu sei, Grace, eu sei, Tainara, que você tem 5 amigos que são apaixonados por vocês. Então, mande para eles saberem desse festival, para eles começarem também se aquecerem para estar junto com a gente. Porque aqui não vai faltar energia, aqui não vai faltar um ambiente realmente até de network, ou seja, até um ambiente de trabalho, até um ambiente de trocar parcerias para que a gente possa crescer junto. Em especial, crescer o movimento terapêutico a serviço da vida. Por quê? Dora underline Maria, boa noite, seja bem-vinda. E também, o que eu quero dizer, principalmente, o cerne dessa questão, dessa conversa com a Tainá, com a Tina Silva, astróloga especial. A astróloga que eu mais gosto, porque é a única que eu conheço. Mas, enfim, eu também, apesar de praticar, apesar de buscar novas técnicas terapêuticas e aprofundar naquilo que eu já faço, eu tenho dificuldades, muitas vezes, de conhecer outras técnicas, de conhecer outros terapeutas e, em especial, se aproximar desses terapeutas. Eu tenho conversado com terapeutas de Maria da Fé, de São Lourenço, de Pouso Alegre, da região, justamente procurando entender o que acontece com a gente, porque a gente está tão isolado um do outro, porque os terapeutas também não se unem para que eles possam, de alguma maneira, estar a serviço da vida. E assim, qual é a nossa contribuição efetiva e concreta para a vida do cidadão comum? Porque às vezes a gente está falando de algo tão distante, de algo que as pessoas não entendem e falam, mas para que isso vai me servir se eu já tenho acesso à saúde, eu tenho acesso à educação, eu tenho acesso aos serviços públicos básicos de minha vida e estou teoricamente bem? O que a terapia agrega na vida do cidadão comum? Esse festival quer trazer isso também como uma perspectiva para a gente poder entender esses nossos pontos de vista. Poder também tirar algumas vendas dos nossos olhos para desmistificar o que de fato são as terapias. É coisa de hippie, é coisa de quem não tem que fazer, é alguém que não deu muito certo na vida, então virou terapeuta. O que isso acontece, né? Então, eu ontem trabalhando na prefeitura e hoje agora terapeutizando pela vida, me realizando com isso. Que bichinho que é esse que pica as pessoas e ela sai lá de São Paulo e vem morar no Rosário, né? Então, como que nós podemos, de fato, deixar uma contribuição efetiva e clara para as pessoas? Eu acho que isso é muito importante, a gente também, ao longo da nossa caminhada, falar para as pessoas e assim atinar, também mostrar o que é a astrologia. Será que isso é tão distante da nossa realidade? Qual é o uso que eu posso fazer da astrologia que me faz alcançar os meus objetivos da minha vida, que faz eu superar as minhas dificuldades, o que é um mapa astral, né? E assim também eu quero falar aqui, pessoal, da novidade que, não sei se pode, eu, Tinamar, vou falar, né? Depois você me xinga fora do ar, né? Depois fora do ar você me xinga. Que é o seguinte, amanhã, às 9 horas da manhã, eu vou gravar um programa na TV Itajubá, aqui na nossa querida cidade vizinha, na cidade de Itajubá, pela TV Itajubá, para a gente falar do festival. O Festival Holístico de Del Figueiredo. Por quê? Porque, pessoal, tem que ser um marco. A gente tem que fincar uma bandeira ali, né, com a bandeira do movimento terapêutico, respeitando
todas as outras pessoas, respeitando todos os outros movimentos, entendendo que as terapias estão nas PICs, nas práticas integrativas e complementares em saúde, por exemplo, e que pode sim ser usada pelo poder público, pelo poder privado, e que de fato agrega na vida de todo mundo, de todo cidadão comum. E aqueles que não se identificam por alguma razão, tem o nosso tudo bem, é isso mesmo, está tudo certo, porque não é para todo mundo a todo momento. Há momentos na vida, há maneiras de se achegar a isso, e aí a gente convida aquele que estiver disponível, vem se achegar até nós. E, Tina, eu agradeço muito por estar fazendo parte deste movimento a serviço da vida, viu? Então, estou muito alegre, muito feliz e muito animado de estar aqui, essa hora da noite, na Serra da Mantiqueira, nesse frio maravilhoso, que a gente possa conversar um pouquinho aqui. Ai, que delícia, com certeza. Eu também tenho essa visão que você trouxe, compartilho da sua visão. Eu acho que toda a iniciativa que a gente puder fazer em favor de desmistificar, né, principalmente aqui nessa região, sul de Minas, né? Minas Gerais, vamos colocar aí de uma maneira geral aqui, o interior do Brasil, né, cidades aí um pouco mais provincianas. Então, esse movimento holístico, né, ele carece ainda de esclarecimento, né, para algumas pessoas. E a gente tem, sim, muito a contribuir na qualidade de vida da pessoa, né, no equilíbrio emocional, até mesmo em curas, né? A gente vê muitos movimentos de curas com as terapias holísticas. Então, esse festival é o início, né? Acredito que seja aí um início muito feliz de uma sincronicidade muito bacana que aconteceu, né? Para nós fazermos outras atividades, outros projetos, né? O Celiandro tem várias ideias, é um cara aí que eu já estou vendo que é muito criativo, né? Cheio de iniciativa, então com certeza a gente vai fazer muita coisa aí pela frente. Eu tenho essa pegada também de bastante iniciativa, e eu tenho assim, eu gosto de ver as coisas acontecerem, as coisas se movimentarem, né? E eu tenho um temperamento que eu não espero muito. Se eu tô vendo que eu convido as pessoas, se eu tô vendo que não vai dar, eu não espero, eu vou lá e faço, né? Então, se Dois. vem comigo, ótimo, mas também se tiver uma possibilidade de eu ter que fazer sozinho, eu faço, né? Eu sou muito assim, mão na massa. Então, e eu acredito muito nessa visão do coletivo, né? Essa união. E nós estamos vivendo um momento hoje, aqui, nesse momento de pandemia e tudo mais, que o sentido de coletividade precisa ser resgatado, né? A gente está sentindo na pele que não dá para olhar só para nós mesmos. Faz diferença, E, né? ô, Tina, deixa eu cortar o seu minutinho para me fazer o seguinte. O Fronteira Adventure, que está junto com a gente aqui, colocou assim para a gente: parabéns pela iniciativa. Fronteira, vem ser um parceiro da gente, de alguma maneira, nesse festival. Nós queremos parceiros e eu acredito que você possa se identificar com a nossa pauta, viu? E assim a gente trabalhar alguma questão. E também quero saudar as pessoas que entraram aqui, a professora Marina Souza, de Delfim Moreira também, ela que trabalha também na área educacional, para que ela possa convidar mais pessoas para esse festival, porque ela é uma grande parceira, uma pessoa querida na minha vida. Então, Marina e Fronteira, sejam bem-vindos a esta live e venham junto com a gente participar de alguma maneira. Tina, te cortei, continua aí, minha querida. Desculpa aí, viu? Não, tranquilo, vamos nessa dinâmica mesmo. Nós dois É porque somos o muito fim sai para fora, sai para a boca que o trem, entendeu? Então, eu vou me controlando aqui, vou me amordaçar um pouco. Tá ótimo. Você deve ter alguma energia significativa do signo de Gêmeos, né? Gêmeos tem essa energia da comunicação bastante acentuada. Mas depois a gente pode conversar sobre isso. Opa, Então, legal. E ó, pessoal, a live já está me rendendo uma situação boa aí, de análise para mim. isso aí, Leandro. Então, aí assim, né, igual eu estava comentando, essa questão que a gente está vivendo hoje em dia, a visão do coletivo, de a gente pensar, né, no outro e ter essa perspectiva. Vivemos hoje em dia
uma situação aí de pandemia, todos nós estamos sabendo, né? Inclusive, queria também aqui ressaltar, né, para continuarmos nos protegendo, usando máscara, álcool gel, ficando em casa se puder, porque não é porque está vindo vacina que está tudo resolvido, né? Então, precisamos continuar aí com os cuidados, conforme as orientações aí, né? E então, vamos seguindo em frente. E eu sentia também falta, né? Eu moro sozinha, a minha família inteira tá em São Paulo. Eu tenho outros familiares em outros lugares do Brasil e tal, mas meus pais, minha irmã estão em São Paulo e eu não tenho parentes aqui em Beltrão Moreira, então às vezes eu bate, né, uma sensação assim de saudade, uma vontade de interagir com as pessoas queridas e tudo mais, né? E então essa conexão entre os terapeutas, os amigos que eu vou fazendo aqui, para mim está sendo muito importante, né? E quando eu estava lá em São Paulo, eu frequentava alguns festivais holísticos. Porque em São Paulo tem muitos eventos, né? Tinha, né? Porque agora. Mas, assim, São Paulo é evento todo momento. Você tinha evento de tudo quanto é coisa, né? E eu participava dos eventos lá em São Paulo, holísticos, né? E eu sinto falta mesmo, porque esse tipo de evento favorece muito a gente que é da área, porque a gente troca ideia, a gente conhece pessoas da mesma área que a gente incentiva um ao outro, né? A gente vê o que está acontecendo nas localidades, às vezes você não está muito conectada com o assunto ali que está rolando, o colega tá e ele te passa. Então é uma troca muito bacana para nós da área aí, né? Então eu sinto falta disso. E como o Ciliano falou no começo, né? É uma oportunidade também de você conhecer terapias novas. E eu, assim, com a visão de astrologia, eu entendo que estamos passando aí por um momento de transição planetária, né? Uma mudança de eras, uma finalização de ciclos, né? Então, é um momento, assim, muito importante em que o autoconhecimento, né? Nós nos conectarmos com a nossa fé, com a nossa espiritualidade, faz toda a diferença, né? Para a gente Show de poder bola. Exatamente, para a gente poder nos fortalecer internamente diante de tudo aí que nós estamos passando. Mas E eu queria aí, dizer, E aí, eu só queria falar o seguinte: boa noite, Lele Valentim, seja bem-vindo ou bem-vinda aqui. Eu queria dizer o seguinte, que muitas vezes você não precisa virar terapeuta, você não precisa ser um terapeuta, mas você pode pegar as práticas terapêuticas e colocar na sua profissão que você exerce hoje. E isso vai potencializar o seu olhar e a sua consciência na ação que você realiza no seu trabalho hoje. Então, eu só queria fazer esse comentário no meio da sua fala, Tina, só para as pessoas entenderem que as práticas terapêuticas é um potencializador. Ela não vai suprimir nada de ninguém e também aqui não é uma live de convencer ninguém a ser terapeuta. Cada um tem que olhar para si e ver a sua missão de vida, né? E se assim desejar, tudo bem. Mas coloque as terapias, práticas integrativas, sistêmicas, holísticas e as demais na sua vida profissional. Isso vai potencializar, isso vai te ajudar a ter uma expansão de consciência, um autoconhecimento, para que você possa tomar decisões mais acertadas e chegar nos objetivos que você quer. Tina, continua lá. ótimo, excelente. Eu também vejo dessa maneira. E aí, assim, né? Nesse momento que a gente está de transição, de finalização de grandes ciclos, está favorecendo, né, esse nosso desenvolvimento para autoconhecimento, para nossa fé, nossa espiritualidade. Então, está sendo muito comum a gente ver terapias novas surgindo, diferentes, né? Então, a cada dia está surgindo uma nova terapia, tem muitas pessoas se tornando terapeutas, né? E eu acho interessante a gente falar o seguinte: claro que a gente tem que usar o discernimento, né? A gente precisa sentir confiança, de repente vai numa indicação, mas esse volume de terapias que estão surgindo não é à toa, né? Isso vai favorecer o aceleramento do nosso desenvolvimento de autoconhecimento, do nosso desenvolvimento de conexão espiritual, da nossa fé, para nos sentirmos mais fortalecidos para esse momento que a gente está vivendo de transição planetária. Então, essa chuva, né, de terapias que estão surgindo
elas justamente favorecem para esse momento, né? Para ter mais opções para a gente poder acelerar esse desenvolvimento, para estarmos fortalecidos nesse momento de transição planetária que estamos passando. E a gente só está no começo, né? Como humanidade, estamos vivendo desafios, né? E não é só a astrologia que diz isso. A, a, a religião, algumas religiões dizem isso, né? A religião espírita, hinduísmo, outras culturas, cultura maia, já vi registro sobre isso também. A própria Bíblia, né? Falando aí da passagem do Apocalipse. No entanto, eu não vejo como uma visão trágica de fim de mundo, né? Mas algo que vai renascer, né? Então, uma nova consciência aí de despertar da humanidade. Então, é um momento, assim, muito único que a gente está vivendo e que favorece o nosso desenvolvimento de autoconhecimento. E, para isso, essas terapias que estão surgindo, elas são de grande ajuda, né? E aí, como eu comentei, a gente usar o discernimento e tudo mais. Então, da mesma maneira que estão surgindo muitas terapias, né? Estão surgindo também muitas pessoas que estão se identificando como terapeutas, que estão novos terapeutas surgindo, né? E isso é muito bom porque realmente vamos precisar, né, de pessoas ali mais auxiliando as outras pessoas. Vamos precisar sim dessa quantidade de pessoas terapeutas aí auxiliando. Então, em termos aí de desenvolvimento e de evolução também, eu acho que faz muito sentido essas novas terapias, porque até então a gente era muito limitado à psicologia e à psicanálise, né? E à psiquiatria. Eu não estou criticando, né? Ao contrário, eu faço uso, já usei e ainda hoje de vez em quando eu uso também. Eu acredito que são complementares, né? As terapias holísticas e a terapia tradicional. Mas é muito favorável, muito rico a gente ter essa gama, essas outras alternativas, né, essas outras possibilidades. Eu vejo isso como uma evolução, como um desenvolvimento, né? E claro que assim, a acupuntura, o reiki já são um pouco mais antigos. A própria constelação, né, Celiano, depois você me comenta. Eu não sei, mas tenho para mim que talvez a constelação seja um pouco mais antiga. Mas se a gente for fazer uma comparação, né, do que está surgindo aí, a quantidade que está surgindo é muito maior do que o que a gente tinha antes. E, então é isso, queria fazer esse adendo aí. Você concorda com a minha visão, Ciliano? Eu concordo, compartilho e faço live contigo com essa visão. Por quê? Eu acredito de fato que todas essas contribuições terapêuticas que estão surgindo, as mais antigas, ela tem um sentido de ser. Eu vi meu professor falando agora recentemente que após a guerra, a Segunda Guerra, potencializou-se as áreas de psicologia e do serviço social. A minha esposa é assistente social. Então, após a guerra, potencializou essas demandas de profissionais, porque as pessoas precisaram mais. E o que nós estamos vivendo hoje? Na pandemia, estamos vivendo algo semelhante, que nós vamos precisar, depois de um batalhão de terapeutas para continuar colaborando com os destroços desta guerra, dessa situação que está acontecendo no mundo. E que eu vejo que há muita coisa de positivo, apesar de todas as mortes, as quais eu reverencio e digo sim, eu perdi um primo meu de 42 anos de idade. É duro, mas qual é a contribuição e qual é o aprendizado que nós podemos tirar de tudo isso? Mas para o cidadão comum, o que a terapia agrega? Esta é, para mim, uma chave importante para a gente sempre bater nessa tecla. Por exemplo, nós homens somos os que menos se achegam a essas práticas integrativas. Nós homens somos os que mais matamos e os que mais morremos na sociedade. Somos os mais violentos e, de alguma forma, nós nos violentamos também. Porque quando acontece uma violação doméstica, acontece um abuso, quando acontece uma agressão, os homens estão envolvidos. Mas nós homens somos os que mais nos suicidamos no Brasil. Por que será isso? Será que a gente, se nós olharmos para as nossas emoções, a gente vai conseguir encontrar alguma das chaves, alguma das respostas
para que essa sociedade seja tão violenta. Nós, homens, somos tão violentos assim. Então, por que não olhar para um outro viés? Mas nós temos uma questão cultural que dificulta o homem poder se chegar a essas questões. Boa noite, Bia, tudo bem? Seja bem-vinda. Aí, o que acontece? Quando o homem se achega a essas questões das terapias, culturalmente as pessoas podem dizer assim, será que é tão macho assim, porque agora está mexendo com terapia? Será que esse rapaz não tem algum problema? E começam as piadas, começam os rótulos, os adjetivos que enfraquecem o sistema. Então, o que eu quero dizer é para que nós homens também possamos ter a coragem e a humildade de se achegar a essas práticas terapêuticas e dizer um sim à vida, um sim para o meu crescimento, para a minha expansão de consciência, um sim para a minha postura. Porque aí nós podemos entender que a gente vai poder começar a deixar para uma nova geração um olhar diferente sobre a nossa masculinidade, que nós podemos ser homens na sua força, na sua plenitude, né? Mas também sabemos que a gente não precisa usar mais métodos que usávamos no passado. Usar de subterfúgios para nos manter sobreviventes, que no passado, muito antigo, a gente utilizava. Então, eu quero deixar essa mensagem para os homens que podem assistir essa live. E aí, eu tenho acompanhado, feito algumas palestras em casas de recuperação, em lugares de homens que passam por essas dificuldades, e eles relatam como eles ficam mais leves quando eles se permitem falar das suas emoções. Como eles conseguem se direcionar um pouco melhor, tirar um pouco a confusão que passa na cabeça quando eles falam de sua situação que doeu na sua infância, um trauma, uma questão oculta e etc. Então, é essa mensagem que eu quero deixar para os homens também aqui, que vocês também possam se achegar a essas questões, né? Eu e a Tina e demais terapeutas que estamos aqui, estamos com o coração aberto para que vocês possam, de alguma maneira, falar, eu preciso conversar, eu preciso falar um pouco do que tem ocorrido. Por quê? O conceito de insanidade é continuar fazendo as mesmas coisas que sempre fez, querendo obter resultados diferentes. Por que não começar a fazer diferente para que a gente possa obter novos resultados? Tem um poeta persa, Rumi, que diz o seguinte: por que você insiste em buscar nas folhas aquilo que só se encontra na raiz? Então, que a gente possa buscar na raiz dos nossos sintomas, dos nossos desafios, do nosso cotidiano, aquilo que realmente nos incomoda. E assim a gente não buscar só nas folhas. E este festival online de Delfim Moreira, esse festival holístico, ele tem como essa oportunidade de pessoas se chegar a terapeutas como a Tina, como a Grace, como a Tainara, como o que mais que vai estar lá? A live com a Mads lá, a live com Grace, a Sol, né, da yoga, e assim a gente poder se preencher. Hoje eu estava falando com meu amigo também, o Hudson Denis, que ele fez uma transição de carreira muito bonita. Ele deixou de ser advogado. Olha a coragem dele buscar novos caminhos, não renegando ou rejeitando aquilo que já passou, mas dizendo sim para tudo que foi e do jeito que foi. E foi bonito do jeito que foi na advocacia, mas agora ele entendeu o novo propósito. E aí nasceu o brilho nos olhos, um amor profundo por algo. E ali ele está caminhando. Então, uma outra pessoa também, que eu vou ter oportunidade de fazer lives e conversar, para que a gente possa mostrar esse viés. E boa noite, Jusileide, seja bem-vinda. Ou não é, Tina? Esse festival holístico de Delfim Moreira tem esse potencial dessas reflexões que a gente faz aqui. Com certeza, Celiano. E você me fez lembrar uma coisa, falando de homens, né? Eu tenho percebido aqui e também notado, né? Conversando, enfim, com algumas pessoas. Inclusive, teve um rapaz que passou outro dia aqui falando de um instituto que tem em Delfim Moreira, que acolhe. Em Delfim, não. Em Delfim mesmo, acho que Brumado, se eu não me engano, que acolhe alcoólicos, pessoas com vícios, né? E aí eu estava conversando com ele, perguntando para ele as estatísticas daqui, e aí ele comentou que, infelizmente, o número é alto, né, de homens aí
principalmente os homens, né, viciados no alcoolismo. E então realmente é uma realidade. E quando a gente vai para essas cidades assim mais provincianas, cidades menores, infelizmente a gente vê esse número mais alto mesmo, né? E como você falou, a gente trazer essa desmistificação que terapia pode ser a que for, psicanalítica, psicológica, holística, não é só para quando a gente está doente ou só para quando a gente está com algum problema específico, né? E outra, tirar esse viés de que fazer terapia é para pessoa com algum problema mental, alguma coisa desse tipo, né? Porque nós temos, o nosso emocional, ele está em constante movimento, né? A gente tem humores, a gente tem sensações, sentimentos, isso tudo oscila internamente. Então, é natural, às vezes, a gente passar por alguns processos que a gente acaba entrando em algum desequilíbrio, né? E tem também a energia das outras pessoas, a energia do ambiente. Então, de vez em quando você ter acesso a esse tipo de terapia, vai favorecer também o seu equilíbrio interno. Independente se você tem alguma doença, algum problema específico ou não. Né? Então, acho muito bacana nesse sentido. Por exemplo, né, uma vez eu tenho uma amiga que ela é psicanalista e ela também passa comigo, né? Ela utiliza o Theta Healing, que é uma das terapias que eu trabalho, e ela ama, né? Ela super é adepta e a gente vê como essa questão aí de complementariedade, né? E e uma coisa interessante que ela comentou comigo, né? Que justamente ela não vê assim como algo para excluir, né? Mas sim como algo a ser complementado, né? No processo aí de cada um. E Isso é show de bola, sabe, Tina? Trazer essas reflexões e essas perspectivas é fundamental. Pode falar, minha querida. não vou esquecer aqui, eu ia falar, acabei esquecendo. Eu falei dela, da minha amiga, porque é o seguinte, uma vez ela perguntou assim para mim, você não quer passar comigo, fazer um atendimento, a gente pode fazer uma troca, uma coisa assim? Aí, na ocasião, eu falei para ela, não, eu não tô com nenhum problema aqui, minha vida tá tudo bem, né? E aí ela falou, não, tudo bem, tranquilo, né? Aí depois eu refleti, eu falei, quer saber, eu vou lá experimentar. E nisso que eu fui experimentar com ela, veio muita coisa, né? Então, assim, eu achava que minha vida, né, não tinha nenhum problema, que estava tudo bem. Então, a partir do momento que eu fiz uma sessão e ela começou nas técnicas de perguntas e tudo mais, a investigação me levou a refletir, né, o que possivelmente estaria incômodo, que eu não tinha parado para pensar, se não fosse o auxílio de um terapeuta. Então, às vezes a gente acha que está tudo bem, né? E às vezes também a gente pode estar com alguma questão ali relacionada à acomodação, colocando algum véu, né? Para a gente fingir que nada existe, colocando o problema embaixo do tapete, porque é mais cômodo, é mais confortável, é mais fácil, né? Você lidar com um problema de frente exige coragem, exige dedicação, exige trabalho. Então, acho que é por aí. E falar E, desse festival é trazer justamente essas desmistificações todas, né? Plantar uma sementinha para a gente trazer essa abertura, né? Tentar proporcionar essa abertura aí. Você concorda show de comigo? bola, viu? Eu concordo plenamente contigo, Tina. Esta é o objetivo nosso. E mesmo aqueles que não têm algum desafio a ser superado no momento, porque o homem tem muito disso. Eu vou falar do meu gênero especial, porque eu vou falar de mim, que é o que eu mais me conheço. Que é o seguinte: muitas vezes a gente fala que está tudo bem. Você chegar a perguntar para qualquer homem, ele fala, oi, tá tudo bem? Como é que você tá? Ele vai falar, tá tudo bem, tem algum problema? Não, que problema, né? Tá lotado de problema. Mas aí ele fala, não, tá tudo bem. Agora, se você perguntar para ele, uma dica importante, quais são os seus desafios hoje? Aí ele fala, não, eu tô com desafio ali, aqui a esposa me dá esse trabalho, aquele trabalho me dá aquela dificuldade, aquela reclamaçãozinha. Então, ou seja,
Perguntar para as pessoas quais são os desafios dela é importante para a gente começar a se sintonizar que todo mundo, onde tem gente, tem coisa de gente. Todo mundo tem problema, tem dificuldades. Eu tenho dificuldades, eu preciso olhar para mim, mas eu também tenho a decisão interna minha de um adulto que quer olhar para as suas crises, as suas dificuldades emocionais. E as terapias têm ajudado, as terapias têm me ajudado a me sintonizar mais com essas questões. Maitê, boa noite, Maitê, seja bem-vinda. E aí, é essa busca. Agora, os grandes empresários em São Paulo, o que eles fazem? Teoricamente, eles não têm problema. Muitos dizem que não tem problema. E o que eles fazem? Eles buscam a terapia para potencializar resultados comerciais, de negócios. Eles buscam a PNL, eles buscam coach, eles buscam outras ferramentas de desenvolvimento humano para potencializar resultados. Então, aqui eu acabo com a sua desculpa, que está me ouvindo agora, de que eu não tenho problema, não preciso de terapia. Mas você tem um objetivo a ser alcançado. Por que não potencializar os resultados que você tem hoje para chegar onde você quer? E assim, você pode olhar para a sua vida de forma astrológica, de forma xamânica, de sistêmica, de forma integrativa. O importante é que você se olhe, se perceba enquanto indivíduo. E enquanto tem tempo, porque a gente não sabe a hora que a gente vai ter um baita de um problema que a gente vai precisar parar. E aí, outra desculpa que eu quero tirar de você também, que é o seguinte: eu não tenho tempo, eu tenho outras prioridades para me fazer na minha vida, tá muito corrido. Tá bom, mas se você infartar hoje, amanhã cedo, você está em cima de uma esteira. Então não é falta de tempo, é prioridade. Mas nós não aprendemos, na nossa cultura ocidental, a nos priorizar. A mulher, hoje em dia, ela é multiatarefada, ela é multifuncional. E ela faz tudo, faz o papel do homem, faz o papel da mulher, e bobear, vira mãe da gente, é uma beleza. Só que ela adoece. Só que isso, ela vira um potencial de conflito. E aí, ela sai como ruim da história. E a gente sai como bonzinho ainda. Então, permitir que a gente faça a nossa parte. É muito comum chamarem mulher de louca, né? Principalmente em alguns relacionamentos. E é justamente isso. E ela sofre demais. A gente entende esse processo. E nós, homens também, nós precisamos entender qual é a nossa parte que nos cabe nos desafios da criação com os filhos. E muitas vezes a carga mais pesada fica para a esposa, para a mulher ainda. Muitas vezes no quesito de separação, ela fica com os filhos, fica cuidando, e ela tem que ser a provedora financeira, ela tem que ser a provedora de maior afeto, e muitas vezes a gente não colabora. Mas muitas vezes a gente colabora. Só que onde tem gente, tem coisa de gente. E em todas essas relações há conflitos. E os métodos terapêuticos ajudam a gente dissolver esses conflitos, amainar esses conflitos e até mesmo sanar conflitos como esse. Então, só que isso depende da minha entrega, da minha decisão clara de querer olhar para essas questões da minha vida. E aí, as terapias se encaixam no cotidiano, se encaixam na vida de cada um. Daquela senhora que está em casa, daquele senhor que tira leite, daquela pessoa que vai para a faculdade, daquele jovem que tem sonhos de passar numa universidade, ter uma boa carreira, passar no concurso público talvez, sabe? Daquele homem motorista que está dirigindo o caminhão todos os dias, ou daquele cidadão que não para de trabalhar. Ele mete a cara no trabalho dia e noite. Pode olhar que está escondendo uma dor. E quando aquele profissional que quer ser um ajudador, ajudar a dor do outro para não olhar na sua dor. Então, tudo isso é uma grande contribuição que o Festival Holístico de Delfim Moreira pode trazer para vocês, e eu gostaria que a Tiná pudesse falar para a gente um pouco mais das regras desse festival, falar também, pessoal, você pode curtir, comentar e compartilhar essa nossa live, para que mais pessoas possam chegar a isso. Sabe aquela pessoa que você quer mandar um recado, mas você está sem jeito de mandar esse recado para ela? Manda essa live para ela, porque aqui nós temos vários recados e a carapuça pode servir. E aí ela não conhece a gente, ela pode curtir, fica com raiva, mas depois ela vai parar e pensar, puta, que cara falou uma coisa, aquela mulher lá que é astróloga, que a gente acha que astrologia é bruxaria, né? Então, gente, calma aí. E olha, mas uma coisa eu falo para vocês, eu amo as bruxas também.
Bruxa é comigo mesmo. E aí, eu quero dizer uma coisa também aqui, aproveitar essa live aqui, lavar roupa suja. Eu quero também, eu estou amadurecendo isso, eu estou tentando convencer a Tina, ainda não sabe, de a gente fazer um encontro regional sobre o Festival Olimpíadas. Ela tem vários festivais, nós conhecemos várias pessoas lá. Eu conheço uma amiga muito querida de Maria da Fé que faz um festival holístico lá também, que é a Leila Gonzalez. Temos outros parceiros em outros municípios. Por quê? Para que o desafio possa ser... Olha que beleza. Eu nem chorei tanto. O desafio, ele precisa também ser de forma regional. Porque aqui não é uma questão simplesmente, pessoal, de convencimento. Querer convencer o outro por convencer e forçar a barra de que meu olhar é o melhor do mundo é querer colonizar o outro. E de colonização eu já estou cheio, sabe? Então, já fui colonizado, já presto muita reverência aos meus colonizadores, cansei disso. Agora, eu quero ser o protagonista da minha história. Com as minhas práticas terapêuticas, que são dos meus ancestrais indígenas, por exemplo, das minhas práticas terapêuticas, que são dos meus curandeiros aqui, que viveram nessas terras, antes mesmo de ser habitados por outros como cidadãos. Então, o que eu quero dizer? É toda uma região que precisa, de alguma maneira, culturalmente, ter um olhar mais empático para essas práticas, que transformam vidas. E os grandes pensadores, presidentes, como Bill Clinton, teve como Tony Robbins, um coach dele, outras pessoas, como por exemplo, no estado de São Paulo, as OAB, né, Ordem dos Advogados do Brasil, as seções e subseções, eles aplicam constelação familiar, eles aplicam a PNL com a Fabiana Quezada. Então, eles também se achegam, eles que são do direito, estão se achegando às práticas terapêuticas. Imagina nós, das humanas, os enfermeiros, o professor da educação, o diretor da escola. Cada vez mais a gente colocar essas práticas terapêuticas de forma humanizada nas relações sociais, para que o cidadão possa perceber que colocar as práticas terapêuticas na sua vida é potencializar a sua ação. Jamais vai suprimir algo, vai ser uma ferramenta a mais para potencializar aquilo que você já tem de resultado. Ou talvez ser o norte e um guia novo para uma nova caminhada, para que você possa, aqui dentro, olhar para aquilo que dói, que fere, e que muitas vezes você anda sangrando. Mas por que não começar a estancar isso e começar a olhar para cicatrizar essa questão e assim você poder estar a serviço da vida e da coletividade? Então, Tina, é uma grande alegria. Fala para nós um pouco mais desse festival, porque já já a gente vai ter que encerrar e se deixar a gente fica aqui, mas com muita alegria que nós estamos aqui. Eu queria aproveitar esse gancho e dar uma reforçada aí nesse tema em relação à abertura, né, para esses assuntos, porque para algumas pessoas aqui da região pode ser diferente, né, pode ser um conhecimento que ainda não tem acesso, e sabemos que aqui na região a religião católica é muito forte, né, e algumas pessoas acabam não tendo esse esclarecimento, esse conhecimento, como você mesmo falou, empatia de repente, conhecer, né, de repente experimentar. E eu acredito que a gente pode todos estarmos juntos, né, e não há exclusão, né, tudo em vista do amor coletivo. E Jesus mesmo dizia, né, conheceis a verdade vos libertará. Para mim, isso soa como busca do conhecimento, busca de si, busca do autoconhecimento. Então, à medida que você está em conexão com essa busca de conhecimento, você está buscando a verdade, né? E a verdade, nós não temos a verdade absoluta, ninguém tem, né? Nessa situação em que estamos. E Jesus, ele também ele abraçava todos, né? Ele não recusava ninguém. Então, eu acho muito importante a gente passar a ter esse olhar mesmo de mais união, de coletividade, né? Sem preconceito, e eu acho que é por aí também. Mas falando um pouco aí da dinâmica, né? Retomando, vai ser no dia 30 de maio, domingo,
né? Então a gente vai estar todo mundo light, todo mundo leve. E aí a gente vai divulgar o cartaz nos nossos Instagrams, vai mandar no grupo do WhatsApp. Você que mora em Delfim Moreira, compartilha, né, o cartaz. A gente também vai imprimir, vai deixar em algumas lojas no centro. E nesse cartaz vai estar o contato de cada terapeuta, serão 5 terapeutas, e você vai poder escolher a terapia para você poder experimentar, tá? E para você usufruir de maneira gratuita. Você vai entrar em contato com o terapeuta e vai agendar com ele para esse dia, para o dia 30, tá? Então serão 5 terapeutas, o Celiandro, com a constelação familiar e toda uma análise sistêmica, utilizando ferramentas de PNL e outras ferramentas também. Vamos ter a professora Milton, né, com a live falando sobre como lidar melhor com tempos difíceis relacionados à ansiedade, né? E também a Sol Pederneira, ela vai oferecer uma prática de yoga gratuita. A Grace vai oferecer introdução à Ayurveda, que é uma terapia muito bacana também, em formato de live. E a Tainara vai oferecer uma introdução, né, ao atendimento de florais. Então, nós 5 aí vamos, se Deus quiser, nesse dia 30 de maio, oferecermos de maneira gratuita esses atendimentos para as pessoas aqui de Delfim Moreira que se interessarem, tá? As vagas serão limitadas, né, pessoal, devido a sermos em 5, né, e devido à limitação dos horários. Então, se você tiver interesse, a partir de hoje à noite, você já pode entrar em contato com a gente. Se quiser entrar em contato amanhã de manhã, né, mas, enfim, a partir de hoje, depois dessa live, a pessoa já vai poder entrar em contato para marcar. Então, quanto mais antes você entrar em contato com a gente, melhor você vai garantir a sua vaga, devido à limitação das vagas. Tá bom? Eu acho que é isso, viu, Celiandro? Será que eu esqueci de alguma coisa? Legal, bom demais. E eu estou à disposição, eu vou estar nesse festival holístico aí. Eu acredito que Jesus é holístico, ele é integrativo, ele é sistêmico. Então, isso é fácil de comprovar. Então, portanto, a cristandade toda está convidada a participar, como eu sou cristão também, muito alegre, feliz e leve. Estou aqui para participar junto deste momento. É um marco de fincar uma bandeira aqui em Delfim Moreira e dizer o seguinte: o movimento terapêutico ele está a serviço da vida, a serviço da coletividade, através de práticas que realmente pode impactar, transformar vidas. E o mais legal, gente, o meu trabalho é fazer você perceber que você pode se autotransformar. Uma autocura, né? Não simplesmente eu aqui do meu lugar de trabalho sou seu guru. Não, eu vou te indicar algumas questões e vamos trabalhar juntos. Eu cresço com você. Você é meu parceiro de crescimento e eu também vou deixar algo para você. Por quê? Se eu chegar com você, encontrar com você na estrada, meu caro parceiro aí, e eu tiver um pão e você tiver com fome, eu dou metade do meu pão para você. E cada um vai embora com meio pão. Mas se eu encontrar com você na estrada e eu tiver uma ideia brilhante de fazer um festival, e aí a gente encontrar junto, nós dois vamos trocar essa ideia. Você vai deixar comigo a sua ideia, eu vou te entregar a minha ideia, e a gente sai com 2 ideias, e não com a metade de uma ideia. Ou seja, aquilo que é imaterial, ele pode ser mais potencializador se nós soubermos utilizar este ganho para uma vida comum. E ao ir embora com aquela ideia que eu peguei do outro, que ele deixou comigo, e eu deixei algo de mim com o outro também, eu tenho a possibilidade de me fazer mais completo, de viver algo como chamado plenitude. Então, de alguma maneira, é essa a nossa contribuição, de deixar com o outro algo para que ele possa potencializar dentro dele essas novas perspectivas de um ser humaninho cada vez mais feliz e realizado, porque, afinal de contas, a vida é para ser feliz no agora. Boa noite, Viveiro, Sabrina, que nome gigante. Seja bem-vinda aqui nesse nosso espaço aqui de interação.
Tina, é uma alegria estar aqui com você neste momento. Muito obrigado pelas suas informações. Estamos juntos nesse festival e amanhã a gente vai gravar na TV Itajubá, pessoal, para que a gente possa divulgar cada vez mais este evento muito bacana que a Tina iniciou e a gente está junto nessa jornada. Com certeza, Ciriandro. Essa gravação vai no ar na terça, né? Aí a gente vai divulgar também, Isso. vai divulgar aí as informações, né? Para a gente disseminar aí esse festival. Se vocês também puderem colaborar, comentar com o pessoal que você conhece aqui em Belfim Moreira, tá? Entre em contato com a gente, tira dúvida e a gente vai falando. Só queria pontuar também rapidinho, Celiandro, o que você comentou da questão do guru, né? Nós, terapeutas, nós não somos, ninguém tem detentora da verdade, né? Essa coisa de ser o guru. Então, a diferença é que a gente está buscando autoconhecimento de maneira um pouco mais constante, né? Com uma certa frequência, vamos dizer assim. E a partir da nossa experiência, a gente procura auxiliar também a pessoa que também está buscando isso, né? Então, autoconhecimento é o mandatório, né, para nós. Mas eu queria te agradecer, Celiandro, muito grata mesmo. Nossa, foi muito especial essa sincronicidade, o quanto Show! isso me motivou, sabe? Me gerou movimento, alegria, entusiasmo, muito grata mesmo. E eu agradeço a todos que participaram, a energia, agradeço de verdade. E vamos em frente, né? Vamos em frente. E é isso aí. É importante a gente entender o seguinte: vamos para frente porque foguete não tem ré. Então, muitas vezes, quando a gente coloca na nossa cabeça que a gente não é capaz, para com isso. Imagine que você é um foguete. Para você não ter a opção de ir para trás, de retroceder, sabe? É importante, muitas vezes, a gente olhar para o nosso passado, olhar para a nossa vida. Mas a vida acontece no agora. Então, pegue as forças do seu passado, reconcilie com os seus fantasmas, né? Abrace o seu medo, chame para jantar o seu problema e ali você possa se entender. Faz uma DR com esse povo todo e se liberte, porque afinal de contas, nós podemos ser adultos saudáveis por uma sociedade saudável, onde as relações elas possam ser realmente para uma vivência feliz. É possível ser feliz no agora. Olhar para o futuro com esperança, entendendo que lá vamos chegar em algum momento, mas a vida é aqui e é no agora. E com essa alegria do agora, que eu também me despeço aqui de todos vocês, os heróis que ficaram com a gente até agora. Esse pessoal merece um prêmio. E o prêmio é participar do festival junto com a gente, é continuar nos acompanhando, sendo os nossos parceiros e a gente compartilhando com vocês. E eu aprendo muito com vocês também, viu? Boa noite, Tavares. Chey. Boa noite, Tavares. Tudo jóia? Seja bem-vindo a esse nosso espaço aqui da nossa live. A gente está encerrando, mas valeu, pessoal. Obrigada a todos. Obrigada, Celiandro. Até a Tavares, próxima. tá salva a live. Tavares, assiste essa live desde o começo, que você vai sentir uma energia aí violenta e se cadastre também para ser nossa parceira de algum jeito, em algum momento da vida, tá bom? E assim, eu me despeço com muita alegria. Muito obrigado, viu, Tina, por esse momento, por esse movimento a serviço da vida. Isso Valeu! aí. Valeu, pessoal. A live vai ficar salva aqui no meu Instagram, tá bom? Tchau, tchau. Show!